Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos à nossa palestra de hoje sobre o que é o mal. O que é o mal? Vamos destrinchar bem direitinho hoje sobre este tema. Geralmente quando a gente pensa em algo mal, vem à nossa mente aquilo que nos prejudica, aquilo que é desgostoso para a gente, aquilo que traz sofrimento, né? É uma doença, uma situação difícil, uma escassez financeira, alguém que prejudica os outros, que faz mal aos outros, né? Alguém que tem sentimentos, atitudes erradas, né, no nosso ver, que seria a arrogância, a mesquinhez, né, a fofoca, né, entre outras coisas. Então, o mal ele está ligado a isso, ao negativo, aos pensamentos negativos, né, às ideias negativas, a fala, né, de coisas negativas, a má educação. Então, situações em nossas vidas que nos prejudicam de alguma forma, situações difíceis que a gente passa em nossas vidas e a gente assim enfrenta o mal de certa forma, desafios, obstáculos, tudo isso está ligado ao mal. E existe uma dualidade, né? Porque nem tudo é só mal, né? Existe a começar, né? Vou começar abrindo essa palestra falando de que nem tudo, nem todas as pessoas são só más. Existe o lado bom também, mesmo das pessoas ruins, né? Existe um lado positivo por trás também, né? Existe alguns pontos positivos que a gente pode encontrar. Nas piores pessoas que você imaginar, você pode imaginar, pensar também que tem um lado positivo por trás. Aí a gente vê o simbolismo do Yin Yang, ou do Tai Chi, que deixa eu fazer aqui desenhar para vocês verem, né? Que é o bem que contém o mal e o mal que contém o bem, ou a luz que contém a sombra e a sombra que contém a luz. Sim, o mal também está ligado à escuridão, né? Às sombras, né? E é engraçado que existe uma estatística que fala que durante a noite a incidência de crimes é bem maior, né? Durante a noite a incidência de crimes é bem maior. Animais predadores, animais nocivos como escorpiões, cobras, eles aparecem mais à noite, têm hábitos noturnos, né? Então, por isso que a escuridão tem sido ligada no nosso inconsciente ao negativo, ao mal. Então, esse símbolo aqui, né? Pode ver que a sombra contém um pouco de luz e a luz contém um pouco de sombra. E quer dizer que nem tudo é só coisas ruins. Nós estamos num mundo de dualidade em que existe o bem e existe o mal. E antigamente as pessoas cultuavam seres mais próximos a nós nesse quesito, né? Só um momentinho que eu vou
cancelar aqui um alarme que eu coloquei, esse barulhinho. Mas tudo bem, já foi rapidinho. Então, cultuavam seres, por exemplo, os deuses gregos, que tinham as suas virtudes e os seus defeitos, que eram seres mais próximos a nós. Não existia uma distinção clara do bem e do mal, da entidade que só fizesse o bem e uma entidade que só fizesse o mal, assim como se tenta colocar no cristianismo, né, que existem seres que só fazem o bem, existem seres que só fazem o mal. A gente vai ver aqui, né, na nossa palestra, no nosso debate sobre o bem e o mal, que existiam e ainda existem, né, na nossa cultura, seres que são espirituais que têm os dois lados, as duas faces, né? Entre eles tem os djinns também, até na cultura árabe, né, que eles foram criados por Deus, que eles chamam de Allah. A parte dos anjos e dos homens, né? Os anjos não teriam livre-arbítrio, portanto não poderiam se revoltar. Então quem se revoltou foram os djinns. Teve uma parte que permaneceu fiel e uma parte que se revoltou e se tornaram maus. E Iblis seria o djinn, né, o gênio principal do mal, né, que levou os outros a se revoltarem também em desobediência ao Criador e praticam mal contra os seres humanos. Mas tem os djinns bons também, quer dizer, tem uma dualidade, né? E certamente nesses maus tem um pouco de bem e nos bons tem um pouco de mal, né? Por exemplo, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser excelente, maravilhoso, ser humano iluminado, como diz, né? Depois a gente vai ver sobre a questão da luz, né? Outra palestra. Você pode ser assim, muito bom, positivo. Mas se uma formiga te morder, qual é o primeiro instinto de você? Matar a formiga, não é isso? Se aparecer um escorpião em sua casa, o que é que você vai fazer? Você vai dialogar com o escorpião? Você vai querer matar um animal peçonhento, que seja, né? Você vai querer se defender. Então, tem um pouco do mal no bem e tem um pouco de bem no mal, né? É interessante isso. Deixa eu ver assim, um exemplo. Uma pessoa que comete crimes, ela pode ter alguém, uma família que ela ama, que ela respeita. Ela não vai fazer tudo mal a todo mundo, entendeu? Então, relativamente, tem um pouquinho de bem no mal e tem um pouquinho de mal no bem, tá entendendo? Pode ser que o amar dessa pessoa não seja um amor evoluído, pode ser um amor obsessivo, né? Um relacionamento obsessivo, né? Que tenha até agressão de repente, mas ela pode até querer defender essa pessoa em alguma ocasião, em alguma situação, né? Não justificando a agressividade, né? Porque a essência dela é má, né? Então ela não vai ser uma mil maravilhas, você imagina, mas vai ter um pouco de bem no mal. Tá entendendo? Existe sempre uma dualidade. Não existe um ser, né? A gente vai entrar mais sobre isso na frente nessa questão, que só
seja pura malignidade, ou um ser que seja pura bondade. Vamos por um anjo, né? Qual é o papel do anjo, né? Um dos papéis do anjo é proteger. Então, para proteger, ele precisa atacar para defender. Atacar algum ser espiritual, alguma coisa que esteja indo contra a sua vida. Ele é um guardião, né? Um dos papéis dos anjos não é esse. Tem os anjos que são da justiça, né? Que executam a justiça. E se a justiça for punir, for fazer o mal, vai ter que fazer. Né? Uns que lutam contra o mal, contra as forças do mal, eles vão ter que ter aquele lado guerreiro, né? Então, tem assim a dualidade entre os dois lados, certo? Não existe um lado 100% bom e outro lado 100% mal, né? Isso eu estou dando um spoiler do que eu vou falar mais pra frente. Agora vamos falar sobre a relatividade do mal. Relatividade do mal, sim. Porque o que é mal para mim pode ser bom para outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela não pode se alimentar de certas comidas que tem leite, a não ser que esse leite seja zero lactose, né? Aquilo vai fazer mal para ela, para o organismo dela, vai causar doença. Mas para outra pessoa, supernatural, pode tomar e não tem problema nenhum. Viu? Como é sutil. Uma coisa simples, né? Uma programação, um filme, uma novela, pode ser muito interessante para uma pessoa, né? Um seriado, e para outra, maçante, entendeu? Ou até mesmo televisão. Tem gente, eu mesmo não gosto muito de assistir televisão, não gosto tanto de assistir o tempo todo televisão. De vez em quando assisto assim uns pouquinhos algumas coisas. Mas o que é muito bom para uma pessoa, para outra, ou não vai fazer diferença nenhuma, ou vai fazer mal, ou vai ser chato, né? Um gosto, uma comida, um prato pode ser excelente, um sabor excelente para uma determinada tipo de pessoa, para outra não. Um grande exemplo é a culinária oriental, né? Que para a gente tem muitas coisas que são inimagináveis da gente comer, né? E eles comem lá com a maior naturalidade, certos insetos, né? Láveis, coisas assim do tipo que eu já vi. E para eles é super natural no cardápio, né? Do dia a dia. E para a gente, né? A gente não imagina se alimentando daquilo. Então, o que é bom, é produtivo para uns, para outros já não vai ser, né? Vai ser prejudicial, né? Alguma substância, um remédio que serve para uma pessoa, né? Para outra não serve, vai ter alergia, né? Então, em vez de trazer cura, vai só agravar, né? Então, existe uma relatividade do bem e do mal, né? Inclusive, essa pessoa que é boa em determinados momentos, situações, será má ou
em outras situações ou com outras pessoas. Você não se dá bem com todas as pessoas, né? Existem aquelas pessoas para as quais você tem afinidade e aquelas que você não se sente bem, né? Talvez você não prejudique, mas não vai querer a proximidade, né? Ou até mesmo prejudique de repente, ou já prejudicou alguém porque não tinha afinidade de alguma forma. Mas não significa que em outros momentos, em outras situações, com outras pessoas, você não tenha sido bom. É complexo, né? Esse assunto é interessante. É muito interessante. E o mal positivo? O mal positivo é um conceito que diz que o mal em si tem o papel, tem a função de nos fazer crescer, evoluir, né? De nos fazer avançar. Eu digo por experiência própria que eu já percebi isso também. Algumas situações difíceis na minha vida, de doença, de descontrole, que me fizeram crescer, me fizeram evoluir, né? Crises que eu passei na minha vida que me tornaram mais humilde, né? Que diminuíram meu ego, que me fez confiar mais no divino, na luz divina, me fez confiar mais, ter fé, ter esperança, me fez enfrentar os meus medos, né? Situações em que eu me vi na minha vida de escassez financeira, em certos momentos, de me perguntar como é que seria e só ter a fé ao meu lado para caminhar, para prosseguir. Então isso foi uma situação ruim que eu passei, situações ruins, uma seguida da outra, e que trouxeram sabedoria, trouxeram experiências, crescimento, aprendizado, evolução. Quando a gente estuda o mapa astral, né? Nosso mapa astral tem os desafios mostrados pelas quadraturas, pelas oposições, né? No mapa astral, que indicam ali obstáculos, dificuldades, desafios, sendo que uma pessoa que tem mais quadratura, tem mais oposição entre seus planetas no mapa astral, ela tende a crescer mais rápido, tende a evoluir mais rápido, seja de uma maneira espiritual, seja de uma maneira material. É aquela coisa do fogo, né? O simbolismo do fogo. O fogo ele queima, ele esquenta, né? Tem até o simbolismo do fogo do inferno, né? Que de uma certa maneira ele simboliza ali a purificação daquelas almas para poder elas sair. Não é uma coisa eterna, né? A pessoa sai dali, né? Daquela zona de sofrimento melhor, né? Esse seria o significado por trás, né? E o fogo que passa o ouro, né? Para ser refinado, o fogo que passa o carvão para se tornar diamante, né? Então, isso mostra aí uma questão de sofrimento, de pressão para se chegar a um patamar mais evoluído, melhor, né? Mas precisou passar por um polimento, por um refinamento, e não é fácil. E assim somos nós em nossas vidas, em nossas dificuldades, em nossos problemas do dia a dia, né? Passamos por dificuldades, por momentos difíceis, passamos por problemas, por provações,
e serve para o nosso crescimento, serve para a nossa evolução espiritual como pessoas, né? Eu passei já por várias situações em que a minha questão do orgulho foi testada. Eu até coloquei aqui, falando sobre o orgulho, até exaltando, né, essa questão do orgulho. Mas justamente por eu sentir esse orgulho, sentir às vezes melhor, sentir muito bom, eu passei por situações na vida de quedas, né, de vexames, né, e que me mostraram que eu não sou lá essas coisas todas, né, que eu não tenho toda essa bola que eu imagino. Então, isso me colocou numa posição de humildade, né, de perceber a minha pequenez, é, entendeu? A minha insignificância até muitas vezes, né? Diante das coisas, situações da vida. Quando a pessoa às vezes até tinha uma vida independente, trabalhava, fazia muita coisa, não precisava dos outros, de repente aparece uma situação, uma doença, sabe, alguma coisa que obriga a pessoa a ficar no cuidado dos outros, na dependência dos outros, até material, financeira. Isso é um ensinamento, um aprendizado muito grande, certo? O mal vem ensinar, né? Aí tem até doutrinas como, por exemplo, a Cabala, que diz, é por isso que Deus permite o mal, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, né? De maneira mais rápida, de maneira melhor, mais acelerada. O diabo existe? Eis uma grande pergunta, né? Como aquele ser que era um anjo de luz e que decaiu, né? Na minha opinião, não existe tal criatura dessa forma. Essa é a mitologia, vamos dizer assim, a história que foi criada, até botei aqui nos vídeos falando sobre Lúcifer como o diabo, né? Explicando. Não, dessa maneira não. O que existe é a egrégora que foi criada em torno disso. É um ser artificial, né, no mundo espiritual, que é uma egrégora. E que ela pode ser utilizada e é utilizada na magia negativa para fazer mal a outras pessoas, como eu já falei, né? Prejudicar outras pessoas, né? É invocado também nesse objetivo. Mas um ser que caiu e que se rebelou e se transformou em diabo, não. Agora, assim, até esse diabo, ele tem um lado positivo, por assim dizer, essa egrégora, né? Por quê? Porque ela vai ajudar quem pratica o mal, quem faz o mal, né? A prosperar. A quem mexe com essa energia, né? Vai ajudar a lhe prosperar. Então, nesse sentido, ele tem que ter um lado positivo, ele tem que ter alguma coisa para oferecer, né? Embora o final, né, dessa prosperidade não seja dos melhores, mas ele tem que ter algo a oferecer de positivo. Então, um ser puramente mal não existe, né? O que existe, segundo algumas doutrinas como o Espiritismo, são seres que foram degradados, né? Seres que eram de dimensões de mundos mais elevados e que não acompanharam a evolução, não fizeram seu papel
e acabaram sendo transportados para mundos inferiores, como aconteceu aqui na Terra, os exilados de Capela, e como acontece daqui para outros mundos, pessoas que já não acompanham mais a evolução desse mundo e que são transportadas para mundos inferiores, né? E de maior maldade. E daí surgiu a lenda dos anjos caídos, né? Que não eram anjos em si. Que depois que você atinge esse grau, você não cai mais, né? Você não tem como mais retroceder, como eles dizem, né? Não tem como retroceder na evolução. Porque a concepção de anjos para o espiritismo é diferente, né? Não foram seres que foram criados daquela forma, né? Não foram seres que já estavam prontos, não. É um processo evolutivo que as humanidades dos planetas, todos os planetas passam para chegar àquele grau de perfeição relativa diante do Criador. Aí, o que são demônios? Os demônios é como os djinns, né? Na sua realidade são espíritos, né? Intermediários entre a divindade e os seres humanos. E como intermediários, eles têm o seu lado sombra também, e mais acentuado, até mais que os anjos, né? Mas eles também têm o seu lado luz e o seu lado positivo, né? E tem os que ajudam, tem outros que prejudicam, né? Varia. Eles não são 100% maus, como se coloca em algumas crenças, né? Eles não são dessa forma. Aí temos os quiumbas, que dentro das crenças afro-brasileiras, eles são seres desencarnados que se especificaram no mal. E no mal que não serve à evolução em si. São fora da lei. São como existem criminosos do plano físico, tem os criminosos do plano astral, do plano espiritual, que são os fora da lei de lá, né? E que interferem aqui no nosso plano também, né? E de outros mundos onde existe o mal, a dualidade, né? Então, são seres que praticam muita maldade, né? Não chegam a ser o que seria demônios na concepção cristã, mas eles são seres que foram pessoas e que se especificaram na maldade. Mas no fundo tem a chance ainda, tem a oportunidade de se arrepender. Eles têm o livre-arbítrio de permanecer ou não, né, no mal. Não é feito o conceito cristão de demônio que ele não se arrepende, não tem como voltar atrás. Não existe isso, né? Eles têm como se arrepender e voltar atrás. Agora vão pagar tudo o que fizeram, né? Nas reencarnações todas, eles vão passar pelo processo, né? De karma, né? Karmático. Então, é por isso que muitos preferem permanecer praticando mal no astral e se negando à reencarnação. Como dizem que há magos negros, também outros seres, né? Outras pessoas que se especificaram no mal, na magia do mal também. E que elas preferem continuar lá, né? Porque sabem que a lei é pesada para os seus débitos, né? Diante do universo. Deus é totalmente bom ou tem um lado mal? Deus aqui eu falo o demiurgo, né? Porque existe o conceito de Deus acima, né?
do demiurgo, que é a verdadeira fonte divina de toda a luz, né? O demiurgo, o criador desse universo material, tem o seu lado mal. Em passagens da Bíblia a gente vê que aquela manifestação de Deus ali, ela estava jogando pragas no Egito, enviava anjos de morte, que matavam 50.000 pessoas, punia seu próprio povo quando saía dos eixos, né? Uns dizem que vai colocar algumas pessoas no inferno, então, ou seja, promover a justiça. Quer dizer, ele tem um lado sombra. Se você for analisar, essa manifestação de Deus, que ele chama de demiurgo, tem um lado sombra, né? Então, é aquela coisa que a gente falou, é a luz que contém o mal, ou a escuridão, e o bem que contém, e o mal que contém o bem, ou a escuridão que contém a luz. Esse símbolo aqui, né? do Tai Chi. Dizem, né, quem segue essas religiões, que quando a pessoa se afasta, né, Deus cria uma situação que a pessoa passa dificuldades e desafios para ela voltar, né, para os caminhos, como eles chamam. Então, existe aí uma dualidade também, tá certo? Só a fonte divina mais elevada, que não é o demiurgo, está mais acima, é que é puro bem, né? Que é pura luz. Mas é aquela questão, essa luz é boa para a gente? Porque se até a luz do demiurgo muitas vezes não pode ser vista por todos, né? Que até nem para os excelsos arcanjos, serafins, que prejudicaria. É aquela questão, o bem e o mal relativo, né? Porque pode ser que essa divindade acima, né, seja pura luz, puro bem, mas para a gente pode não ser o bem assim. A justiça da divindade para a gente pode não ser tão boa assim, né? Quem está endividado com Deus pode ser que não seja tão boa assim, né? Não vai gostar tanto. Aí é que vem a noção de bem e mal, que é relativo. Por que Deus permite o mal? A gente já elucidou sobre isso. É para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Para pagar os karmas, os débitos de vidas passadas dessa vida. Para aprendizado, por erro e acerto, a gente vai errando e acertando. Experimentou uma coisa, viu que não deu certo, o sabor não foi bom, doeu, a gente aprendeu por conta própria e não vai repetir o mesmo erro. É a questão da experiência e da liberdade, com consequência. E a gente vai aprendendo, ele quer que a gente seja independente, quer que a gente adquira experiência e sabedoria. É teste, né? Como tem a passagem de Jó, né? Sendo testado ali. Então, é uma provação que vem uma aprovação depois, quando a pessoa passa e vence, né? Então, a gente passando por provações nas nossas vidas para sermos aprovados quando nos saímos bem, para nos tornarmos pessoas melhores. Foi aquilo que eu falei da minha vida, que eu citei um pouquinho aqui, abri um pouquinho, né? É isso. E o crescimento acelerado para acelerar o nosso desenvolvimento espiritual, tá certo?
É isso. Apareceu um negocinho aqui. Eu até me assustei. Sei que o vídeo não estava sendo rodado. É isso. Você gostou? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Tá certo? Tá com saudade de fazer vídeos longos, né? Gratidão e até o próximo vídeo.